Olá pessoal, boa noite. Mais uma noite de lives aqui e hoje é muito especial e eu estou muito empolgada. Enquanto aí o aplicativo vai chamando as pessoas e vai achando as pessoas para entrar, eu vou chamar a minha convidada de hoje, que é a Laura Fiorini, uma restauradora de Belo Horizonte, para a gente tirar as dúvidas, bater um papo super legal sobre conservação e restauração de obras de arte, focando um pouquinho mais em pintura. Vou chamar a Laura para vocês só um minutinho. Olá! Olá, Marcela, boa noite! Boa noite! Oi, Laura, tudo bem? Tudo jóia? Como vai? Tudo bem, como é que tá aí em BH? Tudo tranquilo? Tudo chuvoso? Quente! Quente aqui também. Quente e chuvoso. Isso aí, então estamos juntas então. O Rio de Janeiro também tá assim. Olha, muito obrigada por ter aceito o meu convite de participar aqui com a gente nessa live, que eu acho que é super importante, porque é uma área que a gente tem muita dúvida, né? Eu falo como artista plástica também, e eu acho que o nosso papo vai esclarecer muitas coisas. Acho que pode ser bem legal. Eu que agradeço. Eu gosto muito de entrar mais em contato com os artistas plásticos, porque a gente tá ali, né? Vocês constroem a obra e a gente mantém ela durante muitos anos. E conversar um pouco assim sempre é bom. Com certeza. Dá então para o pessoal um pouquinho de introdução sobre você, sobre a sua formação, seu trabalho. Eu sou conservadora e restauradora de bens culturais móveis. Eu sou graduada pela UFMG, a Universidade Federal aqui de Minas. E eu fiz um curso de 4 anos de restauração, que é um curso extremamente interdisciplinar. Eu tenho matérias na química, eu tenho matérias na história, na geologia, na biologia, na Belas Artes, né? Porque o meu curso fica dentro da Belas Artes e tenta abraçar o máximo de áreas da ciência possível para tratar de forma completa o bem cultural, né? A matéria, né? Que é isso que a gente trata. O restaurador, ele tem que conhecer o máximo possível da matéria, do suporte, da policromia, do verniz, da química da coisa toda, para poder intervir na obra de arte com segurança, para fazer todos os tratamentos a meio de deixar ela assim, perfeitinha. Maravilha. Vamos conversar agora, então, um pouquinho sobre a história, assim, da obra de arte, né? A vida dela, né? A vida útil dela. Eu, como artista, eu primeiro, quando eu tenho uma encomenda ou vou fazer uma obra, eu vou comprar o meu material, né? Nesse momento, eu estou comprando uma tela, estou escolhendo o tipo de madeira, estou escolhendo o tipo de tecido, né? Que vai na tela, as minhas tintas, o meu verniz. Nesse momento inicial, que o artista está adquirindo as suas obras de arte, tem alguma orientação, alguma indicação que possa até ajudar, né, nesse processo? O melhor é procurar É até uma resposta meio óbvia, né? De materiais com mais qualidade. Então, se você vai comprar um chassi, procura um chassi de uma madeira melhor. Se você quiser construir uma obra que seja assim, com o chassi mais perfeito, procura um chassi de cedro rosa, que é uma madeira que ela não dá cupim, é uma madeira assim, genial. Para o tecido, linho, assim, pensando nos melhores materiais, um linho. A base de preparação, na hora de preparar, procurar não pintar diretamente no tecido, né? Fazer uma base de preparação com gesso, cola proteica, por exemplo, uma cola de coelho, mas aí eu também estou falando de uma pintura mais clássica, né? Eu até tenho um pouco de medo de falar sobre intervir no processo criativo do artista, porque vocês têm que criar o que vocês quiserem e eu resolvo os problemas depois. Mas se você quiser fazer uma coisa assim, que você vai ter certeza que não vai dar problema, é fazer da forma clássica, né? Eu até indico um livro, que é o Técnicas e Materiais, deixa eu pegar ele para mostrar. Então, o cedro rosa, quer dizer, utilizar o manual do artista, legal. Do Ralph Mayer, que ele tem várias dicas e várias descrições de processos clássicos para se produzir uma obra que vai ser estável. E é interessante porque essa forma clássica já é feita há muito tempo, então há muito tempo a gente sabe que ela funciona.
Entendi. Mas eu acho que tem que ter liberdade para criar. Não, não vou pôr limite, não. Se você quiser experimentar alguma coisa e pintar direto no tecido, tem um artista que eu gosto muito, que ele pega o tecido cru, ele compra um algodão cru, cola na parede com cola branca, né? Cola PVA, pinta, arranca, e isso é a obra dele. Ah, entendi. Então, assim... Como? Aí fica o efeito, né, do arrancar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que ter liberdade na hora de criar, mas se você quiser estudar um pouco sobre como é feito para durar mais, eu indico esse Manual da Artista, que ele tem dicas muito legais e os procedimentos são muito bem explicados e são coisas que você sabe que vai durar. Entendi. Então, o que você falou é o cedro rosa, utilizar a melhor madeira possível, anti-cupim. Esse cedro rosa, ele é muito cheiroso, inclusive eu acho que assim, é uma madeira fantástica. E tem vários tipos de cedro, tem o canadense, tem o australiano, mas o melhor é o cedro rosa. Para o chassi, você pode pedir para o marceneiro que você já costuma ir essa madeira. E o tecido linho e a técnica de preparação, né, de base de preparação, utilizar gesso com cola proteica. E a técnica tem nesse livro. Eu acho que se eu for contar ela, assim, eu acho que vai demorar um pouquinho. Ah, então tá bom. Então a gente falou primeiro da escolha do material, depois até o processo do artista um pouquinho para ele preparar a tela, né? Até algum tipo de tinta que seja melhor, ou algum tipo de verniz que você indica. O melhor verniz que eu conheço é o Paraloid B72. É um verniz transparente, muito resistente e que não amarelece. Ele é um verniz específico para restauração, mas pode ser utilizado em obras, né, pela primeira vez. Se você for artista, você pode utilizar esse material. Você encontra ele na Casa do Restaurador, que é um site, tem na internet, é de São Paulo, se eu não me engano. Mas também, assim, eu acho que abre experimentação, assim. Até hoje, muita gente nem usa verniz, né? É uma coisa até um pouco louca, assim. Quando você começa a ver alguns contemporâneos, o pessoal esquece o verniz e fala, não vou usar mais. Mas se for para indicar um, assim, que vai ser seguro, eu indico o Paraloid B72. E só serve o 72, os outros não são muito bons. Tá bom, vamos anotar. E já que a gente está falando de verniz, então, foram algumas das perguntas assim que a gente até recebeu durante a semana. Eu solicitei as pessoas escreverem, né, as perguntas. Quanto tempo depois de pintar e a gente esperar a tinta secar, que é assim indicado utilizar o verniz? Varia de acordo com a tinta que você utilizar. Por exemplo, vai usar um óleo. O óleo, ele não seca, né? O óleo polimeriza. Quando as pessoas falam, tô esperando meu óleo secar. O secar é o perder solvente. Entendi. O óleo não perde solvente, ele polimeriza. A molécula do óleo é como se ela tivesse assim e ela fosse fazendo conexões até ele ficar bem rígido. E esse é o polimerizar. Entendi. Depende da quantidade de secante que você colocar no seu óleo. Então, assim, depois que ele tá seco ao toque, espera mais ou menos o dobro do tempo para você conseguir ver que porque depois que ele seca ao toque, ele ainda vai secar por baixo. Entendi. Da camada superficial. E você aplicar o verniz antes pode, talvez, ocorrer num craquelado ou num enrugado. Então, é sempre bom esperar depois do secar ao toque Desculpa, me perdi. Depois de secar o toque, alguns dias ainda para ele secar por dentro, ainda mais se tiver empaste. Você até me falou que muito do seu trabalho atual você usa espátula, né, empaste e coisa e tal. Então, nesses casos, é interessante esperar mais ainda para aplicar o verniz. Entendi. Normalmente eu deixo até algumas semanas aí a tinta para depois. Pode deixar, é super indicado. E o verniz, esse que você indicou, ele é de spray ou ele é de aplicação em pincel? Qual que você indica? Você pode usar ele de ambas as formas. Quando eu utilizo o revólver, né? Você não compra ele uma latinha.
Eu vejo muitos materiais da Acrylex que você já compra a latinha pronta. Isso, Esse verniz, você compra ele, exatamente. É um verniz legal, funciona, ele tem proteção UV, pode ser usado, funciona, é legal. Mas esse que eu indiquei, você tem que comprar o verniz, que são várias pedrinhas transparentes, que você dilui ele num solvente que chama Xilol, e que inclusive é tóxico, tem que usar máscara. Entendi. E aplica ele. Você pode aplicar com pincel ou com revólver. Eu gosto de aplicar com revólver porque é mais rápido e me facilita. Mas você pode aplicar ele com pincel também. O revólver é o quê, Laura? Só para eu entender. Ah, sim. O revólver é a máquina de pressão de ar. Que você tem uma mangueira e você coloca o verniz dentro dessa pistola e usa ela com pressão de ar. Aí ele sai todo uniforme. É como se fosse um aerógrafo quando a gente está pintando. Exatamente. É um aerógrafo, só que é um aerógrafo maior. Entendi. Porque o aerógrafo, a área que você consegue espalhar ele é menorzinha. Tá. Com o revólver você consegue aplicar numa área maior e o trabalho corre mais rápido. Entendi. Maravilha. Então agora a gente conversou da escolha do material, do processo, e imagina que eu venda meu quadro, né? Um novo dono vai levar para casa dele e ele quer que durante bons anos aí se mantenha com a qualidade, não empoeire, não mofe, não crie bolor, aquelas pintinhas do tempo. Qual seria a indicação de conservação para essa pessoa que vai manter uma obra por muito tempo? Vários pontos devem ser pensados na hora de se escolher o melhor cômodo e a melhor parede para colocar essa obra. Tá. Primeiro, a primeira coisa que deve ser pensada é pensar na planta da casa onde estão os banheiros e onde está a cozinha e onde tem os encanamentos de água e quais paredes são externas à casa. Por exemplo, um cano, se eu for furar uma parede que tem um banheiro atrás ou que tem uma cozinha atrás, que tem encanamento de água, uma área de lavagem. Primeiro, fazer o furo é um perigo, se você não tiver a planta. Se você tiver a planta, tudo bem. Se for uma casa moderna, que o encanamento já é todo de PVC, que, sei lá, há mais ou menos 50 anos as casas já são construídas com PVC. Então, se sua casa tem menos que 50, já tá tudo bem. Você pode, se você tiver a planta, você faz a furação, tá tudo bem. Se tiver encanação de metal, pode ser que em algum momento esse cano já esteja perfurado, vai criar uma umidade naquela parede e pode ser um start para ter mofo na sua tela. Principalmente se a tela estiver encostadinha na parede. Entendi. E criar uma mancha de umidade ali, vai ter um mofo. Então, legal. Então, paredes que estejam para fora, né, da casa, que tenham encanamento. Exatamente. E paredes que estejam para fora, que você tem certeza que ela não dá umidade, que você já tem experiência com aquela parede, se você quiser pôr o quadro ali, você pode pôr. É um pouco arriscado, mas pode pôr. Mas é sempre bom evitar paredes externas, né? Paredes que dão para a parte externa da casa, porque aquela parede pode ter uma infiltração. E paredes de banheiro, cozinha, esse tipo de coisa. E você falou do mofo. Uma coisa interessante sobre o mofo é que em todos os ambientes você tem esporos de mofo, né? Você tem como se fosse uma sementinha de mofo. Esse mofo vai proliferar quando você tem uma umidade. Então, se você criar uma umidade naquele ambiente, o mofo vai proliferar. Não tem... Tem até alguns produtos que você pode aplicar para fazer um preventivo contra o mofo, só que são tóxicos, então eu sempre digo que é melhor evitar água do que se expor, né, a um fungicida. Eu acho que é sempre melhor evitar essas situações assim de fungicida, cupicida. Mas até aqueles negocinhos de mofo que até a gente compra em supermercado, aqueles potinhos de antimofo. Ele evita umidade. Você tá falando daquele sais, que é uma caixinha e tem um sais em cima e vai dando água embaixo. Isso. Aquilo é para puxar a umidade do ar. Aquilo funciona muito bem para armários e para quando você tem uma reserva técnica ou quando você vai guardar um quadro num quarto.
Ou você vai ter uma sala onde você vai guardar várias pinturas, é legal você colocar esse desumidificador. Isso não é contra o mofo especificamente, ele tira a umidade do ar, que impede que o mofo prolifere, né? Que as sementinhas do mofo virem mofo. Ele vai ajudar um pouquinho na causa. Agora, você comentou rapidamente agora aquelas telas que estão muito grudadas na parede, né? Tem alguma orientação para isso? Quando eu recebo alguma obra que já teve alguma coisa de mofo, ou quando eu vou instalar a obra na casa de um cliente, eu sempre instalo pezinhos de mais ou menos 1 centímetro. Eu não gosto de menos que isso, porque eu acho que não ventila corretamente. Tá. Eu coloco pezinhos, então assim, pode ser um calcinho de madeira. Eu sempre coloco calços de madeira nos 4 pontos, né, nos 4 vértices, e penduro a obra com esse espaço atrás para você ter uma ventilação. Porque a partir do momento que ventila, a possibilidade de ter um mofo, de juntar poeira, de juntar traça, é bem menor. Entendi. Então, deixa um espaçozinho de 1 centímetro para dar a movimentação. 1 centímetro no mínimo. Se você quiser aumentar um pouquinho mais, pode. Principalmente se a obra for de uma dimensão maior. Por exemplo, uma obra de 1 por 1, eu não colocaria menos que 2 centímetros. Ah, tá. Já aumenta, né? Já aumenta, porque como a área da tela é maior, você precisa aumentar a área da abertura para ventilar. Você tem que dimensionar o tamanho da obra para o tamanho do espaço. Entendi. E agora que você tocou no ponto da poeira, né? Como é que você limpa a poeira, por exemplo, né? E a poeira sempre traz aquele pretinho, né? Aquela, não sei, o que a gente passa na tela para tirar? O primeiro é quando você escolher a parede que você for colocar, evitar paredes, assim, o cômodo fica para frente da rua. Uma rua movimentada, evita aquele cômodo para pôr um quadro, principalmente se a janela ficou muito tempo aberta, porque vai vir poeira de asfalto, vai vir fumaça de escapamento para o seu quadro e você não quer isso, são coisas difíceis de limpar e que você não vai conseguir limpar em casa porque tem muita gordura. Quando a poeira tem muita gordura, não é indicado fazer a limpeza em casa, porque ele provavelmente não vai sair com a trincha, né? Se você for varrer a pintura com a trincha, você não vai conseguir retirar aquilo e vai acabar... Você vai tentar passar um solvente e na hora que você passar, sei lá, um pouco de água ou veja, o perigo de você estragar é muito grande. Então, escolha cômodos onde tenham menos poeira e principalmente menos poeira de rua. E também aqui em Minas tem uma cidade que é aqui na região metropolitana, que tem muito minério de ferro. E tem várias casas, é uma área mais rica, né? Então tem muitas pinturas e muitas pinturas modernas de uma cor só, por exemplo, branca, a pintura inteira branca, e tem muito minério de ferro, então elas ficam laranjas muito rápido, porque tem muita poeira de minério e aquilo vai acumulando. É assustador, assim, mas é real. Então, assim, tem que evitar áreas onde tenha muita poeira. E na hora de limpar, o que você pode fazer em casa? Aplicar se a moldura, dependendo da moldura, você quiser passar um paninho, aplicar um paninho seco. E na área da pintura, trincha. Vim varrendo com trincha, com delicadeza, de preferência com a tela pendurada. Porque se você colocar ela na mesa para varrer, a primeira coisa você vai ter mais dificuldade de arrastar. E segundo, é que se você fizer força com a tela deitada, você pode esticar a sua tela e ela vai ficar toda abaulada. Então, uma tela que tinha que estar reta vai ficar curva. Então, para fazer a limpeza, para uma limpeza assim leve de uma poeirinha, com a tela na parede, ou se você colocar ela na mesa em pé, vim de cima para baixo, varrendo com muita delicadeza com a trincha. Se não estiver saindo com o pincel, levar um restaurador, porque você aplicar por exemplo, você decide que você quer limpar e você vai aplicar um pouco de água. Se aquela pintura for sensível à água, você pode fazer uma mancha. Ou, se o verniz for sensível, você pode fazer uma mancha branca.
Tipo A assim, tinta, a uma área que tinta. estava brilhando, você aplica água, aplica um álcool e ela vai ficar toda fosca. Ou você pode Entendi. até tirar a tinta, dependendo da situação. Então, vamos falar da trincha. Tem alguma especificação de trincha? Algum tipo de Macia. Pelo macia? natural é bom, mas que seja macia. Se você Tá. sentir que ela é bem macia, como um pincel de maquiagem, aquela coisa assim, bem delicada, ela e vai varrendo. Quanto mais macia, melhor. E nunca aplicar força, ser sempre delicada. Marcela? Tá. A Andrea perguntou se é aspirador. André, Alô? aspirador é um pouco perigoso. Pelo Vamos esperar agora seguinte, voltar se a um tela tiver pouquinho. Travou para craquelada, mim. isso é, né? Ela tá com aqueles trincadinhos, parecendo o piso de sertão, é terra seca, e você aplicar o aspirador, você pode puxar a policromia Oi, para dentro do seu aspirador e oi, aquilo vai pessoal. dar um problema gigantesco, porque você vai criar uma lacuna na Se sua tela. tiver certinho, Não é falou, indicado usar aspirador de pó. Eu a indico cena mesmo o uso de pincel no e com comentário para mim. delicadeza na moldura, se você quiser usar Para um mim tá paninho, travado. mas sem aplicar pressão, passando só a trincha. E outra coisa, que eu não sei se tem tanto aí no Rio, mas aqui em Minas tem muito, é pernilongo. Que eu não sei se vocês já repararam, alguns pequenos pontinhos marrons. Tem muito em tela de televisão e eu encontro na hora que eu vou fazer a limpeza em quadros no meu ateliê, eu encontro Travado, muito né? também. São pequenos Alô? pontinhos marrons que são fezes de pernilongo, fezes de mosquito. E isso é perigoso tentar tirar. Quando ele está muito novinho e está na moldura, e com muita delicadeza você conseguir tirar com Alô? o cantinho da unha, assim, mas só se tiver pouquinho porque também se tiver um pouco a mais tempo impregnado na tela, e não for na moldura, né? Eu indico esse da unha só se for na moldura e for coisinha pouca e for uma coisa recente. Se for na pintura ou se já tiver mais tempo, é indicado sempre levar para o restaurador. Porque naquele de tentar tirar, você vai tentar aplicar um pouco mais de força e aquilo vai dar problema na sua tela. Então, assim, o dano que você. Tá O travado? problema que você vai ter que resolver se você estragar a Não tô ouvindo. policromia é bem pior